Dito isso, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens intitulada Cristianismo Cotidiano. Vamos fazer algumas reflexões no livro de Salmos. Então, a sabedoria dos Salmos para o dia a dia. Uma das coisas que a gente aprende desde muito cedo é que se nós nos tornamos grandes conhecedores da palavra e não a praticamos, nós não somos em nada diferente do que dos escribas e fariseus da época de Jesus, que sabiam muito, conheciam muito, mas não praticavam. E Jesus diz: a justiça de vocês deve exceder a dos escribas e fariseus. Então hoje nós temos uma geração de fariseus modernos na igreja, que conhecem muito, que estudam muita teologia, que sabem muito, mas temos pouquíssima prática, pouquíssima vida, pouquíssimo testemunho na igreja cristã, de uma maneira geral. Então a ideia dessa série é nós estudarmos algumas coisas que vão nos ajudar a conhecer, que é uma coisa que a gente preza aqui nessa igreja. Nós estudamos a Bíblia. Hoje de manhã tivemos um tempo precioso aqui na escola dominical, estudando Bíblia pura, doutrina. Quarta-feira a gente faz a mesma coisa, e no domingo à noite a gente também expõe aqui a Bíblia, expõe a palavra, a gente fala sobre aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas tudo isso só vai adiantar se na segunda-feira ali, 6h30, 7 horas da manhã, quando você sair de casa, tudo isso esteja sendo colocado em prática na sua vida, para testemunho do Evangelho no mundo. Então hoje nós vamos começar falando sobre nunca se arrependa de ser íntegro ou íntegra. No próximo domingo nós vamos falar: o Senhor é o meu pastor, tenho tudo que preciso. No terceiro domingo nós vamos falar a matemática da vida de todos nós, uma reflexão no Salmo 90. No dia 23, um cotidiano de obediência a Deus, reflexão no Salmo 119, não nele todo não, fica tranquilo, só do versículo 25 ao 32. Quem não sabe, o Salmo 119 é grandão, né? É um acróstico hebraico e ele é muito extenso. E no dia 30, a vida só faz sentido em comunidade. Vamos fazer uma reflexão no Salmo 133 sobre a necessidade que nós temos de viver em comunidade. Então, começando hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 73. Nós vamos ler o Salmo todo. Ele é um pouquinho extenso, mas vale a pena a gente ler. Vamos fazer o seguinte, para não ficar cansativo, você ficar me ouvindo aqui. Se você pudesse, coloque em pé e a gente vai ler junto. Eu vou começar lendo os versos ímpares e os irmãos e irmãs lerão os versículos pares. Aí vocês ficam menos cansados de me ouvir. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não partilham das canseiras os mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. E diz:
como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. E se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, todavia estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nunca se arrependa de ser íntegro. Eu sempre gosto de usar uma frase quando eu estou fazendo aconselhamentos, uma frase que diz assim: nunca se arrependa de fazer o bem. Sempre que você tiver a oportunidade de retribuir mal pelo bem, faça. Nunca se arrependa de fazer o bem, porque foi para isso que nós fomos chamados. É essa a diferença que nós fazemos no mundo. Quando nos batem numa face, a gente dá a outra. Quando nos obrigam a andar uma milha, a gente anda duas. Quando nos roubam a capa, a gente dá também a túnica. Quando nos pedem emprestado, a gente não pede de volta. Jesus nos ensinou a sempre nos portarmos com o bem do nosso lado e nunca retribuindo o mal com o mal que nós recebemos. Mas o salmista, Asaf, esse salmo é discutido, né, se esse salmo de fato é de Asaf ou se é do rei Davi, mas o salmista, ele resolve colocar para nós aqui uma experiência que ele teve com Deus. Então, antes que a gente pense, o Asaf enlouqueceu, o Asaf ficou maluco, o Asaf, como que pode um texto desse, falar um negócio desse, está aqui na Bíblia? Ele já começa o texto mostrando, olha, eu sei quem Deus é, eu sei que Deus é bom, só que presta atenção que eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus, um momento de reflexão que eu tive na palavra de Deus. Eu vou contar para vocês alguns pensamentos que eu tive acerca da vida, acerca do cotidiano, acerca das pessoas, e ele conclui dizendo quem Deus é de fato. Então, se você ler os salmos, você vai perceber que tem muitos salmos que são assim, principalmente os salmos de lamento, que o salmista começa numa ladeira assim, reclamando, lamentando, choramingando, e às vezes até sendo deprimido, mas do meio para frente ele vai se lembrando de quem Deus é, se lembrando da bondade de Deus, se lembrando da palavra de Deus, e o salmo geralmente ele se aplana e ele termina
nos falando de fato quem Deus é. Bom, só para a gente saber um pouquinho aí sobre Asaf, ou o Salmo, né? Esse é o primeiro Salmo em um grupo de 11 ligados a Asaf nesse terceiro livro do Saltério. Então a Bíblia, os Salmos eles são divididos por livros, esse é o terceiro grupo de Salmos e atribui-se a Asaf cerca de 11 Salmos que teria sido escrito por ele. Esse Asaf aqui, ele é um levita, descendente de Gerson. Se você olhar a referência, depois quiser ler os textos que estão aí, você vai perceber que está lá no primeiro livro das Crônicas de Israel, descrito quem de fato é a descendência dele, filho de quem ele era. E ele é um dos líderes da música da igreja, ou do tabernáculo, do templo, né? Asaf é um dos líderes, um dos responsáveis pela música. E ele é fundador de um dos coros do templo. Olha que legal. Asaf criou um coral lá para cantar no tabernáculo. Tenho certeza que não era melhor que o nosso, mas era um coral legal também, um coral bom. Nossa, a gente sempre tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? A gente tem um coral aqui que está indo muito bem, graças a Deus, gente. E logo teremos novidades aí. Mas Asaf, então, é um religioso. Ele é alguém que está intrinsecamente envolvido com a religiosidade do povo, com a religião do povo. Não é um ateu, não é alguém que está por aí andando, falando bobagem, não. Ele é alguém que está dedicado ao serviço a Deus. E aí ele começa a olhar para tudo à sua volta e começa a perceber que as coisas não são como deveria ser da perspectiva dele. E se a gente for honesto e bem sincero, muitas e muitas vezes nós pensamos como Asaf. Talvez nós não tivemos assim a ousadia de nos levantarmos contra Deus e falar assim, olha, Senhor, a minha salvação foi inútil, devia ter ficado lá no mundo, devia ter ficado lá onde eu estava, porque eu não sei por que eu fui sair de lá, agora eu só tenho problema. Talvez você não tenha chegado nesse nível aí, talvez você seja alguém mais controlado, mas alguns de nós já fez esse tipo de oração, olhando para a vida, olhando para as lutas, olhando para a dificuldade, olhando para a prosperidade daqueles que não servem a Deus, e aí a gente pensa assim, mas caramba, parece que está alguma coisa errada aí. Eu estou fazendo tudo certinho, eu venho à igreja, eu dou dízimo, eu sou dedicado, eu ando com Deus, eu sou alguém que tento ser moralmente correto, não mato, não roubo, não adultero, e eu estou aqui patinando, e aquele meu vizinho ali, ó, nem na igreja o cara vai, nem de Deus ele gosta, e olha só o carrão dele, olha só a casa dele, olha só tudo que ele tem. Se você for sincero, ou sincera, algumas vezes na nossa vida, nós já tivemos diante de situações assim, nos comparando com as outras pessoas, e muitas vezes com as pessoas que não servem a Deus, ou até mesmo com aquelas pessoas que servem a Deus. Eu fico imaginando o Asaf, se a gente atualizasse o texto hoje, Asaf olhando lá para o Fernandinho, que cobra 40 mil no show, para o Baruque, para essa galera aí que cobra 30, 20, e o Asaf, que coitadinho, lá no coralzinho do tabernáculo, vivendo ali da doação do povo, trabalhando duro, porque o músico da igreja aqui nessa época, ele limpava chão, ele lavava o tabernáculo, ele cuidava da refeição do templo, não era só cantar, ir lá fazer um show, pedir toalha limpa no camarim, não, ele ralava. Eu fico imaginando o Asaf olhando para os cantores de hoje,
E aí, Senhor, eu estou aqui ralando e essa galera aí, no bom, no melhor, milionários, andando de avião e tal. Por que que isso acontece? Porque, infelizmente, nós, pecadores que somos, desviamos o nosso olhar, perdemos o foco no nosso alvo, nos distraímos na nossa jornada e na nossa caminhada, e assim como o Asaf coloca aqui, quase os nossos pés tropeçam ou se desviam, porque nós estamos mais preocupados com o Deus que nos dá as coisas, com a mão de Deus que nos abençoa, do que propriamente com o próprio Deus, com a pessoa do Senhor, com aquele que nos amou primeiro, que deve ser adorado, exaltado e engrandecido. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o resultado da nossa fé, o que eu vou colher, o que eu vou ganhar, sendo bem utilitarista, qual vai ser a vantagem que eu vou receber em servir a Deus, do que simplesmente ter o prazer em servir a Deus, em buscá-lo pelo que Ele é, em contemplá-lo pelo que Ele é, e nos relacionar com Deus pelo que Ele é, sem ficar preocupado com o que nós podemos ganhar, com a vantagem que nós podemos levar. E Asaf, então, infelizmente, ele tem esse momento de distração espiritual na sua vida, e ele começa então a rolar aqui tudo o que aconteceu com ele, a inveja que ele teve dos arrogantes, dos perversos. Ele teve inveja tanto financeira por conta da prosperidade, quanto até mesmo da saúde, porque é lógico que os incrédulos ou os ímpios, é lógico que eles passam necessidade, é lógico que eles ficam doentes, é lógico que eles passam problemas financeiros, mas quando a gente está com a mente distraída, quando a gente está com a mente desfocada em servir e adorar a Deus, a gente sempre vai exagerar o que é de ruim para nós. E Asaf, aqui na cara ele está exagerando, olha, eles não passam preocupações, o seu corpo é sadio, eles não partilham das canseiras dos mortais. Olha o tamanho do absurdo que Asaf está falando. É lógico que isso não é verdade, é lógico que ele está exagerando, mas nós também somos assim. Quando você está passando por uma aflição na sua vida, por uma dificuldade, e você fala assim, poxa, eu acho que Deus esqueceu de mim. Ou quando você faz aquela brincadeira, eu acho que eu taquei chiclete na cruz. Porque pedra bate e cai, né? O chiclete gruda. O negócio está tão bravo na minha vida que eu acho que eu taquei chiclete na cruz, porque eu estou sofrendo mais do que eu deveria. Todas as vezes que a gente fala isso, ou que a gente pensa isso, nós estamos exagerando. Porque o simples fato de nós estarmos aqui foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Porque nesse exato momento nós deveríamos, sabe aonde? Estarmos no inferno de fogo. Nós deveríamos estar sofrendo eternamente por causa dos nossos pecados. Então, o simples fato de Deus nos fazer acordar todos os dias, o simples fato de Deus nos dar o fôlego da vida, o simples fato de Deus nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, sabe o que é isso? A predestinação, a eleição incondicional, o fato de você não merecer fazer parte do povo de Deus, mas Ele te escolher antes da fundação do mundo. É disso que Paulo está falando em Efésios. Essas são as bênçãos espirituais
que Deus nos dá todos os dias. Mas, infelizmente, quando a gente está entorpecido, quando a gente está distraído, a nossa mente tende a focar, a exagerar, e nós, por vezes, falamos bobagem, como o Asaf está falando da maneira como eles comem, falando da maneira como eles realizam o mal, e aí ele chega no versículo 11 e diz assim: olha, esse povo ele é tão maligno que como é que eles podem prosperar se eles estão dizendo que não existe Deus, que não há conhecimento no Altíssimo? Quando nós lemos esse relato de Asaf, a gente lembra daquilo que Jesus nos ensinou: a chuva cai sobre bons e maus. Nunca se esqueça disso. O fato de você servir a Deus não quer dizer que você ganhou um bilhete premiado na loteria para se dar bem em todas as situações aqui desse mundo. Muito pelo contrário. Você ganhou um bilhete premiado, mas para sofrer como Cristo sofreu até o dia de Cristo. Ou não é isso que Paulo diz, que nós estamos completando os sofrimentos de Jesus? Se o sofrimento de Jesus não precisa ser completado por nada, porque ele é perfeito, o que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que nós somos participantes, fazemos parte do sofrimento, nos encaixamos no sofrimento de Cristo até o dia de Cristo. O fato do Senhor abençoar os incrédulos não significa que Ele nos ama mais ou menos. Significa que Ele é sábio, significa que Ele está no controle da história, e significa que no final as contas serão prestadas. E Asaf entende isso no verso 17, quando ele entra no santuário. Ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. É lógico que aqui é uma figura de linguagem, né? É um poema, é um salmo, ele está usando da sua linguagem poética. Ele está querendo dizer que quando ele realinhou a sua mente com o sagrado, quando ele realinhou a sua mente com Deus, quando ele realinhou os seus pensamentos na palavra de Deus, porque o santuário é o lugar da presença de Deus, o santuário é o lugar da palavra de Deus, tanto no tabernáculo quanto no templo, e depois no exílio babilônico vieram as sinagogas, mas são lugares que remetem à reflexão, remetem ao ensino, remetem ao pensamento. É um lugar onde, representativamente para o povo, Deus está. Então, quando ele realinha a sua mente com o Altíssimo, quando ele tira os seus olhos da superfície e volta os seus olhos para o céu, volta os seus olhos para o Senhor, aí então ele diz: as coisas não vão ficar resumidas a este mundo. Há um destino para os ímpios. Há um destino, e ímpio é aqueles que vivem sem piedade. E eu estou resumindo, mas piedade na Bíblia é uma vida devotada a Deus. Essa é a essência da palavra piedade, não é ter dó. Ser alguém piedoso na Escritura é alguém que é totalmente devotado a Deus. Ímpio, alguém não devotado a Deus. Então, o destino daqueles que não amam a Deus, o destino daqueles que não são devotados a Deus, um dia será revelado, e um dia as contas serão acertadas. E Asaf, então, a partir do verso 17, ele nos ensina pelo menos 3 coisas que a gente precisa aprender nessa nossa primeira mensagem da série. Quando nós olhamos para Deus, quando nós
entre aspas, entramos no santuário do Senhor e tiramos os olhos da nossa linha de visão e olhamos para o alto e passamos a entender e a olhar com a mente de Cristo, com as coisas, pensando nas coisas lá do alto, primeira coisa que nós temos é um novo entendimento dos incrédulos. Asaf diz assim: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Há uma paga, há um salário para o pecado. E o salário do pecado é a morte. Não se engane. Não pense que Deus fará vistas grossas. Não ache que esses incrédulos que estão tirando onda, que estão vivendo como se Deus não existisse, que estão prosperando aqui nesse mundo, às vezes até zombando de nós. Não pense que isso vai passar batido para Deus, porque não vai. Eles desaparecerão, ou seja, eles serão condenados por sua impiedade. Por isso nós nunca devemos nos arrepender de fazer o bem. Por isso nós nunca devemos ter inveja dos ímpios, porque aparentemente eles podem estar prosperando, mas no final, e há um final das nossas histórias, da história desse mundo, e um recomeço de uma história eterna, nesse final as contas serão acertadas. E os ímpios prestarão, os incrédulos prestarão contas a Deus. Asaf, ele já sabia disso. Por um tempo ele se esqueceu. Mas quando ele voltou a sua mente para o Senhor, quando ele entrou no santuário, quando ele voltou a si, ele então constatou que esse destino para os ímpios, para os incrédulos, um dia chegará e Deus fará justiça. Se tem uma coisa que Deus não é injusto. Quando você duvida da justiça de Deus, você está duvidando do caráter de Deus, porque o caráter de Deus é ser justo. Ele é justo juiz. Em segundo lugar, quando nós nos voltamos para Deus, ou quando nós entramos no santuário do Senhor, conforme coloca o salmista, nós temos um novo entendimento acerca de nós mesmos. Você tem um novo entendimento acerca de si mesmo. O Asaf, no verso 21 e 22, ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato, ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Vocês se lembram que isso aconteceu com Nabucodonosor, né? No caso dele, literalmente. Quando nós duvidamos da justiça de Deus, quando nós duvidamos da bondade de Deus, quando nós duvidamos que Deus está no controle da história, nós somos comparados com animais irracionais. Porque é impossível, pela lógica, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela observação da natureza, é impossível não chegar à conclusão de que existe Deus. É irracional você fazer esse tipo de questionamento como se Deus não existisse,
ou como se Deus não tivesse todo o poder e toda a autoridade, ou como se Deus estivesse pouco se lixando para os seus filhos. Asaf está dizendo, olha, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu me dei em si de que eu sou alguém completamente estúpido, ignorante, em pensar esse tipo de coisa. Quando a gente muitas vezes começa a sentir inveja dos incrédulos, ou começa a sentir inveja daqueles que têm o que nós não temos, e não professam a mesma fé que nós, no cerne, no centro desse tipo de pensamento, está a altivez. A gente se acha melhor pelo fato de servir a Deus. A gente se acha mais especial pelo fato de sermos o povo de Deus. A gente se acha com mais direitos por pertencer a Deus. E quando a gente chega nesse absurdo e caímos em si, automaticamente a conclusão é: como que eu pude pensar um negócio desse? Como que eu pude ser ignorante a esse ponto? Como que eu pude ser insensato? O fato de eu amar a Deus, o fato de eu servir a Deus, o fato de eu ser povo de Deus, não me faz melhor do que ninguém. Nós somos todos pecadores, miseráveis, que carecemos da glória e da graça do Senhor. O fato de nós termos sido alcançados por essa graça não nos faz melhores. Deveria gerar no nosso coração um sentimento contrário. A gente deveria dizer como Isaías: Senhor, ai de mim. Agora eu sei quem eu sou, agora eu enxergo a minha pecaminosidade, agora eu enxergo a minha miséria. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou ser fuzilado pela glória de Deus, vou ser destruído pela glória de Deus. O sentimento de quem ama a Deus, o sentimento de quem entende quem é diante de Deus, é um sentimento de humildade, é um sentimento de pequenez, é um sentimento como Bartimeu: filho de Davi, tem compaixão de mim. E por fim, como não poderia faltar, nós desfrutamos de um novo entendimento acerca de Deus. Percebe como Asaf dirige o enredo desse salmo? Olha para os incrédulos, olha para ele, e aí então ele olha para Deus. É aquela dinâmica que João Calvino diz, o reformador. À medida que a gente se conhece, à medida que a gente entende a nossa miserabilidade, nós entendemos a santidade de Deus. E à medida que nós olhamos para Deus e entendemos a santidade de Deus, nós entendemos a nossa miséria, nós entendemos a nossa pequenez. Então essa mesma dinâmica que Asaf está traçando aqui, ele olha para os incrédulos, ele olha para si mesmo, e então ele contempla o Senhor e diz assim: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. A mão direita para o israelita, né, para o judeu, ou para o oriental, de uma maneira geral, é a mão da condução, é a mão do caminho, é a mão da verdade, né, é a destra do companheirismo. Então é um símbolo aqui que Asaf está dizendo de que Deus soberanamente conduz a vida dele, que Deus soberanamente cuida dele o tempo todo e não o deixa tropeçar. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Para quem estava
reclamando porque o outro tinha, para quem estava reclamando porque o outro não passava necessidade, para quem estava reclamando de não receber da mão de Deus as bênçãos que ele deveras merecia. Agora, quando ele olha para Deus, quando ele entende quem ele é e quando ele entende a santidade de Deus, ele se satisfaz tão simplesmente com a presença de Deus na sua vida. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Para um levita, a herança de um levita, de fato, é o Senhor, porque de todas as tribos, os levitas eram os únicos que não tinham herança financeira, eles não tinham terra, eles não tinham parte na divisão, na conquista do povo. Eles viviam do que as outras tribos dedicavam ao Senhor, eles viviam do sustento das outras tribos. Por isso, a Bíblia diz que a herança dos levitas é o Senhor. E Asaf aqui nesse momento está justamente se recordando disso. Olha, a minha herança é o Senhor, eu não tenho nada mais importante nesse mundo para desejar senão a presença do Senhor. Se nós pudéssemos resumir isso que Asaf está dizendo, nós resumiríamos com uma frase: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim. Quem dera o nosso coração pudesse dizer com toda a verdade: o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a minha herança. Quem dera o nosso coração pudesse dizer: Senhor, eu não preciso de mais nada nesse mundo, eu só preciso do Senhor. Se eu tiver o Senhor, se eu tiver a Tua presença, se eu tiver a Tua unção sobre a minha vida todos os dias, é o que eu preciso para viver. O Senhor me satisfaz, o Senhor me completa, o Senhor me enche de ânimo e de entusiasmo para viver, mesmo quando o meu coração caído, o meu coração pecaminoso, o meu coração malvado, mesmo quando ele me tentar a olhar para as pessoas, a olhar pelo que eles têm, a olhar, ele está dizendo aqui, mesmo que o meu coração fraqueje, eu sei que o Senhor é a minha porção, a minha herança, o Senhor é o meu tesouro, o meu bem mais precioso. Quem dera nós, como igreja do Senhor, pudéssemos ter esse entendimento acerca de Deus. Como a nossa vida seria marcante nesse mundo. Como esses bancos aqui estariam cheios. Como a nossa igreja estaria sendo mais relevante na nossa cidade. Como as pessoas estariam tendo mais interesse em saber desse evangelho que nos faz sermos desprendidos das coisas desse mundo para vivermos totalmente para Deus. E ser desprendidos das coisas desse mundo não significa que nós não vamos ser abençoados. Não significa que nós não vamos ter as coisas. Esse daí foi um erro que a igreja medieval cometeu quando um dos partidos da igreja achou que deveria vender tudo, colocar uma roupa de pano de saco e viver de forma mendicante,
que é uma das ordens que a igreja medieval estabeleceu, daqueles que fazem voto de pobreza e vão viver a própria sorte. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O que a Bíblia está nos ensinando é que, da maneira como o Senhor te abençoar, da forma como o Senhor te abençoar, aquilo que o Senhor te der, que você se lembre que a sua herança, o seu tesouro, onde deve estar o seu coração, é no Senhor. E as coisas que Ele te dá, as bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida, é para que você entenda o propósito dEle nesse mundo e use para abençoar também as outras pessoas. Para marcar esse mundo. E não para se apegar a Ele. E não para se agarrar. Não para viver em função das coisas que Deus nos dá. Que o Senhor nos ajude a, assim como Asaf, no final desse salmo, declarar: quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Alguém que tem um entendimento de quem Deus é, não consegue viver trancado nas quatro paredes de uma igreja. Alguém que tem o Senhor como a sua herança, alguém que tem o coração queimando de amor a Deus, não consegue se contentar com um domingo à noite. Quer mais? Quer contar para as pessoas? Quer trazer as pessoas? Quer ir até as pessoas? Proclamando para essas pessoas todos os feitos de Deus. Se o teu coração tem se satisfeito com domingo à noite, se o teu coração tem se satisfeito com tão pouco, eu quero te desafiar nessa noite que você faça uma oração sincera diante de Deus. Senhor, quebranta o meu coração. Eu preciso de mais de Ti. Eu preciso de mais do Senhor. Quebranta o meu coração. E que Deus possa fazer em nós a mesma obra que Ele fez no coração de Asaf. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor quebrante o nosso coração. Como igreja do Senhor, quebranta a nossa vida. Esmaga o nosso coração de pedra, endurecido pela visão errada que nós temos do Senhor, muitas vezes pela falta da Tua palavra. Esmaga o nosso coração e nos dá um coração temente ao Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.